Saudações tricolores, verde, branco e grená. A palavra é ufa. Vencemos. O Fluminense volta a vencer depois de 5 jogos. Esse é o pós-jogo de Fluminense 2, Red Bull Bragantino 1. Jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Cara, vitória importantíssima, né? Tava falando... Eu fiz o pós-jogo lá no canal do Suburbano Tricolor, no Instagram do Suburbano Tricolor, que vai estar no YouTube também. Eu peço pra galera se inscrever no YouTube do Suburbano Tricolor, tá? Peço pra dar uma moral, pra galera dar uma moral, tá? Sou eu falando. Enfim, quem puder, por favor, dar uma moral. Eu tava falando que, independente de como a gente jogou, nós não fizemos um jogo bom. Independente dos sustos que a gente levou, até desnecessário, né, no final, cara, nós vencemos. E o mais importante de hoje, para hoje, não era dar espetáculo, não era jogar bem, não era gol do Cano, era vencer. E a gente venceu. A gente venceu até jogando bem no primeiro tempo, principalmente até mais ou menos os 30 minutos. Um pouco depois que os gols saíram muito próximos um do outro. O primeiro acho que foi aos 20 e alguma coisa, e o segundo acho que 6 ou 7 minutos depois. Algo assim, não peguei tempo, não peguei nada, porque sabe que no Maracanã como diz o nosso amigo Vilela, é uma devastação para prestar atenção no jogo, né? Para assistir o jogo direito. Mas a gente cisma em ir e cisma em ficar atrás do gol, que a gente gosta, enfim. Mas para ver o jogo é uma merda, né? A sorte é que os gols saíram no primeiro tempo, que o time estava atacando para o nosso lado, né? Uma coisa até incomum, porque o time sempre ataca para norte. Hoje ele atacou para sul e fez os 2 gols no primeiro tempo, a gente pôde ver melhor. Mas enfim, jogou bem até fazer os gols. Até propôs bem o jogo. O Ares subiu de produção de novo, estava muito abaixo o Ares. Ele não está ainda como estava, né? Mas subiu de produção, fez a jogada do primeiro gol, foi importantíssimo no jogo, foi um dos melhores do jogo. Eu acho que o melhor que ele só o Felipe Melo, por incrível que pareça. Cortou tudo na zaga, fez um gol, enfim. Ganso também foi bem no primeiro tempo. No segundo tempo achei que ele errou muitos passes. Mas enfim, o time voltou a se comportar bem. O time tinha se comportado bem contra o Corinthians no primeiro tempo. O time tinha se comportado mais ou menos bem contra o Flamengo no primeiro tempo. E hoje se comportou bem contra o Red Bull Bragantino no primeiro tempo. Mas parece que acaba o gás, né, no segundo tempo. O Fluminense, a gente reclamava muito do Diniz, que o Diniz tem aquela forma de jogar e não muda por nada, porque se o Diniz quisesse resultados diferentes, tinha que ter atitudes diferentes. E hoje o Fluminense teve uma atitude diferente. O time propôs o jogo até um certo momento, depois ele deu a bola para o Bragantino. Isso quase custou o empate do Bragantino. Então, assim, a gente pode reclamar, mas a gente tem que saber exatamente o que a gente está falando também. Porque o Diniz quis dar uma de Roger Machado, de Odair Helma, e quase tomou um empate. O Fluminense tomou além do gol babaca que a gente tomou, que o Martinelli e o Felipe Melo ficaram marcando de longe, o cara pegou, chutou lá no cantinho, acabou. Um gol babaca. Depois disso só deu o Bragantino. A gente ainda teve uma chance com o Lelê, que perdeu na cara do gol. O Lelê também, para mim, na minha opinião, não mostrou pro que veio ainda. Enfim. O Ares, no final do primeiro tempo, perde aquele gol que ele quis dar pro Cano. Enfim, eu entendo, cara. O Cano é o artilheiro do time, o Cano tá numa má fase, a gente precisa admitir isso, ele tá numa má fase, porque até o jogo passado a gente falava assim, cara, mas eu vou falar o que do Cano? O Cano não recebe bola? Hoje ele recebeu. E perdeu os gols, tá numa má fase, pô. Tudo bem, cara, o primeiro gol que ele fizer acaba numa fase. Mas eu entendo que o Ares queria dar para ele fazer o gol. Já vi gente falando aqui, não, mas a jogada era essa mesmo. Discordo, acho que ele podia até entrar com bola e tudo se quisesse. Ele quis dar pro Cano, tudo bem. Ele acertou um passe magistral pro Ganso fazer o gol, né? A jogada de contra-ataque do Fluminense, que saiu o primeiro gol, inclusive, né? Que
o Cano rouba a bola no meio de campo, se atrapalha meio com a bola sobe pro Ares, que deixa o jogador do Bragantino no chão e vai embora. Vai embora, avança com a bola, enxerga o Ganso dentro da área sozinho e mandou no pé do Ganso. O Ganso fez o gol. Jogadaça do Fluminense, mas de contra-ataque. O Fluminense continua criando pouco. O Fluminense eu reparei que tá jogando muito afastado, né? O Fluminense sempre jogava em bloco, né? Todo mundo muito juntinho ali, tocando a bola de um lado pro outro. Tá muito afastado. Não sei porquê, talvez seja pelos desfalques. Acredito que seja. É muito difícil, cara. Eu falei isso lá no Maracanã. Eu falei, cara, é muito difícil qualquer time do Brasil manter um padrão com quase meio time fora. O Fluminense tá com um lado todo fora, cara. Um lado todo, é muita coisa. Ah, são 3 jogadores, mas é muita coisa. Você vê o Fluminense hoje jogando torto, só por um lado. O Fluminense só joga pelo lado direito. Porque não adianta jogar pelo lado esquerdo. Não adianta jogar pelo lado esquerdo. O Guga, eu acho que o pessoal tá reclamando muito dele, mas, cara, ele tá fazendo o que ele pode. Ele é lateral direito. Acho que ele foi bem na marcação hoje. Não gosto muito do Guga no apoio, mas acho que foi bem na marcação hoje. O Martinelli, porra, eu tô vendo um monte de gente, pô, o pessoal vaiou o Martinelli. Cara, eu já falei que a torcida faz o que quiser, entendeu? Eu não concordo, mas a torcida faz o que quiser. Eu não vou ficar cagando regra, dizendo como o torcedor tem que torcer. Longe de mim, porque ano passado era eu vaiando. E quando o pessoal vinha reclamar comigo, eu ficava puto. Então o torcedor faz o que quiser, mas eu achei exagerada a vai pro Martinelli. Fez o primeiro tempo honesto, cara. Voltou de lesão jogando de forma honesta. Ele tá longe de ser o Martinelli do início do ano, que eu falava que ele tava muito bem. Se machucou, ficou muito tempo fora e tá voltando aos poucos. Segundo tempo, cara, errou tudo. O Martinelli errou tudo no segundo tempo, tava cagado. Tava perdido. Mas eu achei as vaias exageradas. Então o Martinelli, por melhor que jogue, que ainda não jogou, né, desde que voltou da lesão, não foi o Martinelli que estava sendo no início do ano, não tem o mesmo rendimento, a mesma performance que o Alexander, cara. Não tem como você comparar os dois. O Alexander hoje é muito à frente do Martinelli. Né? E o Ken, que não fazia nenhuma... não era nem um pouco maravilhoso, dava uma dinâmica diferente pro time. A gente percebe a falta que o Keno faz quando ele tá fora. Porque não adianta você botar o Lima, que é bom jogador, fez uma boa partida hoje, é bom jogador, na ponta esquerda, cara. Não adianta você botar o Lima de ponta. O Lima é muito bom jogador pro meio de campo. Acho que talvez ele até, junto com o Ganso, ou fazendo a função do Ganso, mas mais à frente que isso, não consigo ver, não consigo concordar. Então são 3 jogadores que, por mais que joguem bem, cara, a diferença é muito grande para os titulares. E isso aí se junta a uma fase, a oscilação que todo time passa durante a temporada. Espero que essa seja a nossa fase de oscilação e só. Que logo ela vai embora e a gente não oscile mais. Cara, juntou tudo. Então a gente precisa entender isso, né? Mas eu acho que, como eu tava falando, cara, o principal é os 3 pontos, é a vitória. Por quê? 9ª rodada. Sempre falei aqui, cara, não quero ser líder. Não quero liderança na 9ª rodada. Tá? Lógico que se eu for melhor, mas não almejo isso, não ligo para isso. O que eu ligo é o seguinte, a gente ficar no bolo de cima. Para quando afunilar, principalmente quando entrar o segundo turno, que geralmente o segundo turno é um campeonato completamente diferente do primeiro, a gente tá lá em cima brigando. E quando afunilar, que a gente vê quem vai brigar pelo título, a gente tá lá. A gente estava em 8º. A gente, depois da vitória contra o Bragantino, foi para 4º. Voltamos ao G4. Parece que o Palmeiras ganhou do Curitiba, né? A gente caiu uma posição e amanhã o Flamengo joga, se vencer, passa a gente cai mais uma. Mas cai para 6º. Só que aí ele cai para 6º, estava em 8º, subiu para 6º. E é 5 pontos ainda do líder, que o líder perdeu. O Botafogo perdeu o seu jogo. Então a gente ainda tá ali, tá no bolo, né? E tão importante quanto essa vitória nos dá um respiro, nos dá um alívio para ir quarta-feira para Buenos Aires. Eu não sei nem onde mais vai ser o jogo, não sei se
o Monumental vai ser interditado por causa daquele lamentável acidente que aconteceu, né, no jogo do River, que o torcedor lá caiu, faleceu, enfim. Não sei se vai ser no Monumental, não sei se vai ser em outra cidade da Argentina, enfim, outro estádio, mas é o River lá, né? Então a gente ganha pelo menos um alívio mental muito grande, porque esse jogo com o River é importantíssimo. A gente tem que lembrar que a gente precisa de um ponto para classificar. E aí, classificar lá, vem jogar contra o Sporting Cristal aqui totalmente aliviado, totalmente tranquilo, classificado, né? Claro que vai querer brigar pela primeira posição, mas joga classificado. Você imagina se perde para o River lá. Vem jogar com o Sporting Cristal aqui sob pressão. A torcida já mostrou que não está com paciência. A torcida está impaciente. É um direito dela. Você imagina o Fluminense vir para o Rio precisando, tudo bem que precisa de um ponto agora, vai precisar de um ponto contra o Sporting Cristal, mas precisando pontuar e jogando mal, você imagina a torcida começar a vaiar. Eu tenho receio, cara, do que pode acontecer ao Fluminense na Libertadores ainda. Tava tudo muito tranquilo, mas agora não tá mais. E dependendo do jogo de quarta, aí a gente vai saber se vai ser tranquilo, se vai ser uma classificação tranquila ou não. Eu espero que seja. O River, se não ganhar do Fluminense, cara, tá praticamente fora. Já pensaram nisso? Então vocês imaginam como eles vão vir pra cima da gente, né? Enfim, mas a gente ganha um alívio, a gente tira um peso das costas, mesmo não jogando bem, mesmo não fazendo uma grande partida, a gente tira um peso das costas, de 5 jogos sem vencer, 5 jogos sem marcar, voltamos a vencer. Hoje, nesse momento, é o mais importante. Amanhã, no próximo jogo, ou depois, daqui a 2 jogos, a gente começa a ver desempenho. Mas hoje o principal era a pontuação, era pontuar. Era vencer, não é pontuar, é vencer. A gente venceu. Então, a gente estava caindo com o nariz para baixo e arremetemos. Voltamos pro céu. Que permaneçamos assim. Eu digo que o pior, eu nem sei se eu disse isso já, mas eu acho que o pior do time hoje foi o Diniz, porque os jogadores começaram a cansar, ele começou a trocar, ele tira o... Não anotei nada, tá? Tô pela minha cabeça que não é boa, mas Ganso sai cansado, morto. Ganso fez uma boa partida, errou alguns passes ali que não costuma errar, mas acho que fez uma boa partida. Nino sai sentindo, ele bota o Manuel, e aí o Felipe Melo sai também, e ele bota o David Braz entrou, né? Manuel, David Braz. Só que ele tira o Lima e bota o Thiago Santos. A torcida chove de vai pra cima dele. Cara, outra coisa que eu queria falar, é só minha opinião, tá, gente? O Thiago Santos, a torcida implica com ele porque a gente não queria ele. Né? A torcida do Grêmio, ele saiu do Grêmio a pontapé lá. Então a gente não queria ele. Por isso que vai, por isso que não quer que ele entre. Mas ele ainda não fez absolutamente nada que justifique as vaias. Você vai me desculpar. Ele não deu um gol pro adversário, ele não tomou um gol nas costas dele ainda, ele não fez o gol contra. A torcida vai muito ele porque não queria ele. Eu também não quero ele, tá? Mas, cara, aí você imagina. O Diniz errou a fazer essa substituição. Ele tirou o Lima e botou o Thiago Santos. Eu acho que ele deveria botar o Pirani, o Giovani, enfim. Alguém de criação, né? Ele fazendo isso, ele deixa claro que ele quer dar a bola pro Red Bull Bragantino atacar e a gente sair no contra-ataque de repente fazer um terceiro gol e matar o jogo. Só que poderia dar errado, a gente poderia tomar o gol. A gente ficou mais perto de tomar o gol do que de fazer. Imagina se sai desse jogo com empate. 6 jogos sem vitória. E por culpa única e exclusivamente da escolha do Diniz. E é o que a gente fala, a gente estava pedindo uma coisa diferente aqui. Ele fez. Mas beirou muito dar errado, né? Quase deu errado. Será que é isso que a gente quer que ele faça? É muito complicado, cara. Enfim. E aí ele mata o meio de campo do Fluminense. Ele destroçou o meio de campo do Fluminense, né? Porque o Ganso saiu, o Lima que estava criando também ali, junto com o Ganso. E aí tem André, tem Martinelli,
e tem Thiago Santos. E ninguém mais para criar. Ou seja, o time ficou espaçado, ficou sem ninguém para criar, já estava difícil de criar, ficou sem ninguém, e o Bragantino vindo para cima. Eu falei, cara, a gente vai acabar tomando empate, a gente vai empatar esse jogo, e isso aí tá a cara da merda. A gente não empatou, graças a Deus. A gente conseguiu a vitória. Uma vitória, volto a repetir, importantíssima para a gente seguir ali no bolo de cima do Campeonato Brasileiro e ir com um mental melhor pro jogo do River Plate, porque esse jogo do River Plate vai exigir muito do mental dos jogadores, né, cara? E se a gente vai com uma derrota ou com um empate, a gente é bem pior mentalmente. O mental faz muita diferença no futebol, né? Quem ainda não acredita nisso, cara, tá na hora de rever isso aí, porque faz muita diferença. Então, se a gente não vai com um mental maravilhoso, porque a gente o time ganhou vaia, não jogou bem, mas pelo menos vai com uma vitória. Uma vitória em cima de um time que, cara, eu falava aqui nesses últimos jogos, cara, a gente não tava perdendo para qualquer um, a gente perdeu para um Corinthians em São Paulo, mas o Corinthians estava mal, mas é o Corinthians. A gente perdeu pro Flamengo, a gente perdeu pra, altitude absurda. Então, assim, não era tropeços, não eram tropeços. Agora, hoje, com todo o respeito ao Red Bull Bragantino, que faz uma boa campanha fora de casa, eu vi alguns números aí, agora não vou me recordar, mas estava fazendo uma boa campanha como visitante. Então, não era carne assada, mas com todo o respeito ao Bragantino, era nossa obrigação vencer. E a gente fez a nossa obrigação, a gente venceu e a gente se mantém no bolo de cima. Agora, falando de Campeonato Brasileiro, nós temos no próximo final de semana o Goiás fora de casa, que o Goiás ganhou do Botafogo, que é o líder e tal, mas perdeu em casa pro Cuiabá nessa rodada, né? Então, cara, a gente precisa ir lá e, mostrar quem é o grande ali e vencer o jogo. Por mais que não esteja em boa fase, a gente sabe, mas precisa ganhar. Ou no máximo voltar com um ponto, na pior das hipóteses. E depois tem 2 jogos seguidos em casa, né? No meio da semana contra o Atlético Mineiro, jogo difícil. E no final de semana seguinte contra o Bahia. Depois a gente sai para pegar o São Paulo. Mas são 2 jogos em casa seguido. Então, por mais que seja Atlético Mineiro, time forte, Bahia, SAF e tal, você imagina 6 pontos em casa, né? Aí a gente bota aí na conta mais um ponto contra o Goiás fora, 7 pontos. A gente foi para 16, eu acho. Eu acho que 16. A gente iria para 23. Encostaria com certeza nos líderes, tá? Lógico que os líderes vão jogar também, né? Mas, pontuando esses 3 jogos, principalmente os 2 em casa vencendo, cara, a gente vai se estabelecer numa posição muito boa, num bloco muito bom da classificação, porque daqui a pouco, cara, tá no início, mas daqui a pouco estamos chegando no final do primeiro turno. Faltam 9 jogos pra gente chegar no final do primeiro turno, né? Então passa muito rápido. E falando de Libertadores, quarta-feira é um jogo essencial para as nossas pretensões, porque a gente precisa de um empate para classificar. Se a gente empatar e classificar, o River fica numa situação delicada, dependendo do jogo do The Strongest. Se a gente vencer, então acabou para eles estão fora. E a gente classificado. Mas a gente precisa muito mais desse ponto da classificação para jogar contra o Sport Cristal muito tranquilo no Rio. Porque eu tô muito receoso, cara, com esse jogo contra o Sport Cristal. Eu tô muito receoso do nosso futuro na Libertadores. Pode me chamar de pessimista, mas se a gente não voltar a ficar com o nosso mental forte, né, positivo, e não voltar a jogar bem, cara, tô muito preocupado. Mas, pelo menos, essa vitória já nos dá outra dimensão das coisas, uma outra visão das coisas, talvez nos coloque num momento diferente. E quem sabe essa vitória foi a primeira de uma sequência que a gente possa voltar a ter. Eu acredito no time do Fluminense, eu acredito nesses jogadores.
Me preocupei com a lambança que o Diniz fez, mas era isso, tava todo mundo pedindo algo diferente, ele fez algo diferente, mas quase deu errado, né? Cara, mas acredito e espero que a gente possa, a boa fase possa voltar e que a gente possa ter uma sequência positiva de novo, né? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu não tenho muito o que falar quando eu vou ao jogo, eu não presto muita atenção, não consigo analisar muita coisa. Mas o importante foi isso, era isso que eu queria falar para vocês. Mais importante que jogar bem hoje ainda é pontuar. E a gente pontuou. E a gente voltou a vencer. E, graças a Deus. É isso. Vou ficando por aqui. Jogo do Flu é quarta agora contra o River Plate em Buenos Aires pela Libertadores. Provavelmente na quinta eu volto para fazer o pós-jogo, tá bom? E é isso. Tamo junto. Vence o Fluminense. Vitória, Fluminense. Até que enfim. Saudações tricolores. Isso aqui é Fluminense pra caralho. Obrigado. Se inscreva no canal do Trio Raiz no YouTube. E siga-nos em todas as redes sociais. Forte abraço, saudações tricolores. Até a próxima.